Olá, boa noite, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal e hoje nós iremos comentar uma matéria que eu vi na CNN, já foi publicada há um bom tempo, mas ainda é em relação aos condenados do 8 de janeiro. Essas condenações aí políticas que nós estamos vendo, é a minha opinião nesse sentido. Algumas sentenças, sem dúvidas, vou repetir, já falei no outro vídeo, elas serão anuladas porque elas estão indo ao desencontro daquilo que determina o princípio da legalidade, né? Esse princípio que deve ser observado, principalmente quando a gente estamos tratando de sentenças condenatórias. E essas sentenças, eu acredito que elas serão, com certeza, anuladas e todos os condenados serão beneficiados. Agora, com isso eu não estou dizendo que eles serão considerados inocentes, não. Essas sentenças deverão ser anuladas e os responsáveis, com as suas devidas individualização da pena, serão responsabilizados dentro do princípio da legalidade, de acordo com o Código Penal, com alguma lei extravagante. Uma sentença justa, uma sentença correta dentro dos parâmetros daquilo que determina a Constituição Federal. Nós não estamos dizendo que o que aconteceu em Brasília não foi crime, não. Foi sim crime, mas as condenações não estão congruentes com os comportamentos que nós podemos ainda observar pelas redes sociais através das publicações que foram feitas aí pelas mídias sociais e pelos consórcios, né, pelas mídias, podemos dizer assim, regulamentadas. Eu vou puxar aqui para você, mostrar para você uma matéria aqui na CNN. Essa matéria, como eu falei para vocês, foi de 2011, do dia 7 de novembro de 2024, no mês 11. 7 de novembro de 2024, às 18h15, né? Ana Júlia Lopes. Vamos ver aqui, ó. STF condena 14 réus que ficaram em acampamento nos ataques do 8 de janeiro. Observe, 14 pessoas condenadas que estavam em frente ao acampamento das Forças Armadas do Exército Brasileiro, acredito, ali em Brasília, né? Estavam ali acampadas e a gente sabe que essas pessoas estavam ali há muito tempo. Inclusive, tem informações que até um mendigo, né, que necessitando de alimento, se dirigiu ali, sabia que tinha comida, obviamente, as pessoas estavam acampadas há dias, na perspectiva de se alimentar. Ele se aproximou ali dos acampamentos e acabou sendo também preso, condenado, felizmente. Então, veja só, com muito cuidado, vamos comentar isso aqui. A gente tem a matéria aqui embaixo, vocês estão observando aí, mas primeiro, antes da gente ler uma parte dessa matéria, eu gostaria de dizer o seguinte para vocês, ó. Olha só, no nosso país, no nosso país, você só pode responder por uma infração penal se você efetivamente cometer diretamente o crime ou se você de alguma forma tiver a participação, através de uma coautoria, ou você for realmente um partícipe daquele crime. Fora desses casos, você não pode ser responsabilizado criminalmente. E para que uma pessoa seja responsabilizada criminalmente, tem que acontecer uma coisa que a gente aprende no direito penal, pela teoria finalista da ação, principalmente, que é adotada pelo nosso Código Penal, tem que haver uma conduta, porque crime é um fato típico, antijurídico e culpável. São elementos do fato típico. Primeiro, a conduta, depois vem o resultado, a relação de causalidade e a tipicidade. Então, o primeiro elemento é a conduta. E a conduta é aquela descrita em uma lei penal. Pode ser no próprio Código Penal ou pode ser em uma lei penal extravagante. A gente chama de uma lei penal aquela que estipula, cria o crime e aplica uma pena. Isso a gente chama isso de uma lei sendo uma lei penal. Então, existe uma teoria tratada no direito penal, né, que a gente chama
da teoria da imputação objetiva. Essa é uma teoria também muito importante também de ser tratada no direito penal, e existe uma teoria bem interessante que eu queria tratar aqui com vocês, que mesmo o autor do fato, ele não estando no local do fato, olha só que coisa interessante, o autor, eu digo o autor do crime, mesmo ele não estando no local do fato, ele tem sobre si o domínio do fato. Eu sei que aqui não é um canal especificamente jurídico, mas eu queria que você prestasse bem atenção. Mesmo você não estando lá, no local do crime, você também vai responder pelo crime. Se chama a teoria do domínio do fato. Deixa eu simplificar aqui, rapidamente você entendeu apenas um exemplo, para a gente não se alongar muito. Você chega para alguém, sequestra o filho de alguém, e depois que você sequestra, você liga para a pessoa e diz assim, ó, eu quero que você pratique um homicídio para mim. Só isso. Depois que você praticar o homicídio, eu vou libertar aqui o seu filho. Se você não pratica o homicídio, eu vou aqui tirar a vida do seu filho. Então, veja, o sujeito, ele não estará no local do homicídio, não estará lá. Ele não estará lá, tá? Mas ele tem um domínio desse fato. Por quê? Porque se a pessoa que vai ser o autor imediato não executar lá o homicídio, do outro lado, distante, ele vai executar a filha do executor. Então, o executor precisa fazer o que está sendo pedido. Então, a gente chama isso, no direito penal, de coação moral irresistível. Se existe uma coação moral em cima dessa pessoa, ela não tem como resistir, ela vai praticar aquele homicídio posteriormente. Na culpabilidade, será afastada da sua culpabilidade por coação moral irresistível, ela foi o autor imediato da prática daquele crime, e o autor mediato, quem sequestrou a filha, é que vai responder pelo crime de homicídio, porque, observe, apenas nesse exemplo, ele tem um domínio do fato. O que é que o Supremo Tribunal Federal fez aqui? Quase isso aqui é mais ou menos semelhante. STF condena 14 réus que ficaram em acampamento nos ataques do 8 de janeiro. Aqui embaixo a gente vai ver que o Procurador-Geral da República, um membro do Ministério Público, falou o seguinte, deixa eu ver aqui, a Procuradoria-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, órgão da acusação, argumentou que os crimes do 8 de janeiro tiveram origem em uma atuação coletiva e que, por esse motivo, os acusados dividem uma parcela da responsabilidade. Aqui o que está uma situação mais grave aqui, né? Mesmo que não tenham participado do vandalismo. Olha só, o Supremo Tribunal Federal, para condenar esses 14 réus, ele disse o seguinte, o Supremo, com chancelamento do Procurador-Geral da República, o órgão da acusação, que mesmo que os 14 réus, tá? Mesmo que os 14 réus, eles não estavam, considerando que eles não estavam presentes lá nos prédios de Brasília, eles foram responsabilizados pelos atos que estavam acontecendo lá nos prédios, mesmo eles estando em frente ao acampamento. Ou seja, mesmo sem estarem presentes nos prédios de Brasília ali, praticando vandalismo, quebrando o patrimônio público, mesmo sem estarem lá, eles foram responsabilizados pelo vandalismo. Ou seja, é como se esses 14 réus que ficaram em frente ao quartel tivessem o domínio do fato daqueles que foram lá nos prédios de Brasília e praticaram aquele vandalismo. Ou seja, adotaram, né, a teoria do domínio do fato, como se eles tivessem o domínio da situação. Você veja a grande ilegalidade, o grande absurdo. Outra coisa que eu queria observar aqui com vocês, argumentou, né? Volto aqui para vocês observarem, a Procuradoria-Geral da República argumentou que os crimes do 8 de janeiro, tiveram origem em atuação coletiva. Para você ter ideia, existe um julgado do Supremo
que na execução penal, por exemplo, na execução penal, se tem lá 20 presos naquela cela, um preso, ou algum grupo de presos em um local ali, na hora do banho de sol, enfim, um grupo de presos. Um daqueles presos comete ali uma falta grave, comete um crime. Tem julgamento no Supremo que diz que não pode aplicar a sanção coletiva. Pode aplicar o concurso de pessoas, mas não pode aplicar a sanção coletiva, ou seja, tem que individualizar ali a conduta. Com os presos, o Supremo Tribunal Federal tem esse julgado nesse sentido. Com os presos, com os condenados. Como o Supremo Tribunal Federal vai usar essa mesma regra de sanção coletiva em relação ao pessoal do 8 de janeiro? 14 pessoas que não estavam lá nos prédios de Brasília, estavam apenas ali, há dias, acampadas naquele local em frente ao quartel. Mas vamos fazer o seguinte, vamos seguir a vibe do Supremo Tribunal Federal. Embora eu discorde de tudo que eu vou falar aqui, mas eu vou seguir a vibe, tá? Vou seguir a vibe do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Quais seriam, na visão do Supremo, se fosse realmente julgado dentro daquilo que eu entendo ser, na visão do Supremo, daquilo que poderia ser uma legalidade? Vou repetir, embora eu discorde dessas sentenças, mas eu vou seguir aqui a vibe, né, do Supremo. Vou seguir a vibe do Supremo. Pessoas estão ali em frente aos quartéis. O que é que eles estavam pedindo ali, em sua maioria? A intervenção militar. Contra quem, principalmente? Contra quem? Contra, principalmente, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário. Queria a intervenção do Poder Judiciário no âmbito do Poder Legislativo, um pouco, mas a intensidade maior ali era a expectativa de que o Exército brasileiro fizesse uma intervenção no Poder Judiciário. A gente sabe disso, porque a sociedade estava e ainda está insatisfeita com o Supremo Tribunal Federal, principalmente depois das eleições. Então, seguindo a vibe do Supremo, quais seriam, naquele momento ali, os crimes praticados? Na vibe do Supremo. Vamos lá. Vamos ver aqui no Código Penal, no artigo 286. Olha só. Primeiro, vamos lá. Está em frente ao quartel, incitando publicamente a prática de crime. Seria o 286, o artigo de incitação ao crime. Aí aqui no parágrafo único, que foi acrescentado em 2021, aqui, ó, 2021, artigo 286, parágrafo único, diz o seguinte, que é também incitação pública ao crime, diz o seguinte, incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, entre elas, ou delas, as Forças Armadas, contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Então, ali, a gente sabe que a sociedade estava ali em frente às Forças Armadas, em frente ao quartel do Exército, né, pedindo a intervenção, sobretudo, no Poder Judiciário. Então, seguindo a vibe do Supremo, eles responderiam aí por esse crime, incitação pública ao crime, tá bom? Esse seria o segundo crime. Por quê? Porque o primeiro, na visão do Supremo, seria esse aqui de baixo. Associação criminosa. O que é associação criminosa? Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim, olha aqui, ó, para o fim. Nesse crime, senhores, de associação criminosa, o crime não precisa ser praticado. Basta que 3 ou mais pessoas se organizem para o fim, ou seja, não precisam praticar os crimes, para o fim específico de cometer, ó, crimes. Observe que a palavra crime está no plural, crimes, então tem que ser mais de um. Então, na visão do Supremo, o primeiro crime poderia ser esse aqui, associação criminosa, porque tinha mais de 3 pessoas ali. O que é que eles queriam fazer ali, segundo o Supremo? Estavam em frente aos quartéis para cometer crimes. Então, o primeiro crime, como eu falei, eles já cometeram, né? A visão do Supremo seria incitação ao crime, porque estava provocando animosidade de uma das Forças Armadas contra, desculpe, contra o Poder Judiciário. Essa pena é o quê? Detenção de 3 a 6 meses.
para praticar esse crime. Seria o primeiro crime. Os outros crimes seria o que, segundo o Supremo, né, eles queriam praticar. Queriam também praticar vandalismo, né, quebrar os prédios públicos, ameaçar pessoas. Eu estou falando, repito, na vibe do Supremo. Então, seguindo a visão do Supremo, seria, primeiro, associação criminosa, porque haviam ali mais de 3 pessoas que se aglomeraram para cometer crimes, tá? Embora naquele momento não tinham cometido. Então, para cometer crimes, então, o primeiro, voltando, seria esse aqui, ó, do parágrafo único, que é incitar animosidade das Forças Armadas contra o poder, por exemplo, poder judiciário. E quais seriam os outros? Esses que efetivamente foram praticados lá, quebraram os prédios, ameaçaram seguranças, tal. Então a gente tem esse requisito da associação criminosa aqui embaixo, ó, no 288. Crimes, porque é mais de um crime. Então vamos lá. A pena desse crime aqui do 286, como eu acabei de falar para vocês, é de 3 meses, de 3 a 6 meses. Isso aqui é uma infração de menor potencial ofensivo, tá? Infração de menor potencial ofensivo, não cabe decretação de prisão preventiva aqui. Não cabe. Tranquilo? No caso desse crime aqui, ó, citação, o sujeito é levado para a delegacia de polícia, tá? E ele vai responder aqui, ó, um TCO, porque a infração, a pena máxima é 6 meses aqui, ó. Tá vendo aqui? Pena máxima 6 meses, tá bom? E nesse outro crime aqui, ó, associação criminosa, reclusão de 1 a 3 anos. Reclusão de 1 a 3 anos, a pena aqui já passa de 2, não é uma infração penal de menor potencial ofensivo, tá? A pena é aumentada até metade, se a associação é armada, se tem arma de fogo, aliás, armada, que não fala arma de fogo, né? Armada, pode ser qualquer arma, ou se houver participação de criança ou adolescente. A pena aumentada de metade. Mas nesse primeiro crime aqui, ó, do 286, vai de 3 meses, de 3 a 6 meses. Isso aqui é TCO, tá? Isso aqui não cabe lavratura de auto-prisão em flagrante, é TCO. Em relação à associação criminosa, vai de 1 a 3 anos. Aqui, olha só, aqui, nessa infração à associação criminosa, tá? Reclusão de 1 a 3 anos. Observe que a pena máxima não ultrapassa de 4 anos. Aqui, cabe uma prisão em flagrante? Sim, mas o delegado pode arbitrar uma fiança na delegacia, tá bom? Nas infrações penais, cuja pena máxima não exceda 4 anos, o delegado de polícia pode arbitrar fiança. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês aqui? É que aqueles 14 condenados foram condenados de forma errada e de forma injusta. Ao meu ver, seguindo a vibe do Supremo, porque todo poder emana do povo. Não é? Mas, se individualizar as condutas e identificar que realmente estavam ali na frente dos quartéis incitando as Forças Armadas contra o Poder Judiciário, por exemplo, animosidade, sim, citação pública ao crime. Se eles estavam ali reunidos para já definidos, pré-definidos, para praticar crimes, tem que individualizar essas condutas. Caberia associação criminosa, mas tem que identificar essas condutas. Voltando. Esses 2 crimes aqui, ó, não cabe prisão preventiva, porque para a decretação da prisão preventiva, infração penal superior a 4 anos, crime doloso superiores a 4 anos, ou reincidentes em crimes dolosos, salvo se tiver alguém ali já que havia cometido, tivesse cometido já crime doloso, tá? Crime doloso, aí fosse condenado, cometesse outro crime doloso, reincidente em crime doloso, aí pode-se decretar a prisão preventiva. Mas em relação aos primários ali, ó, quem é primário, olha só, 1 a 3 anos, aqui não cabe prisão preventiva. Eu falei para vocês que esse crime, ó, pena máxima aqui é 3, pena máxima aqui é 3. Delegado arbitra fiança, porque não passa de 4 anos.
Aqui em cima, detenção, 3 meses, de 3 a 6 meses. Infração de menor potencial ofensivo. Tá tranquilo? Porque a pena não ultrapassa aqui 2 anos. Então, essas pessoas do 14, digo do 8 de janeiro, desculpem, elas não estariam presas. Elas não estariam presas. Tá tranquilo? Agora, quando é que você, mesmo não estando lá, no local do crime que eu acabei de falar, bem no começo do vídeo, para a gente concluir, para não se estender muito, você responde. Quando você, mesmo não estando lá, você tem um domínio do fato, e quando você não tem o domínio do fato, você fornece, você tem uma participação material no crime. Vou dar um exemplo. Alguém senta do meu lado e eu simplesmente faço assim, no ouvido dele, né? Bem baixinho. Ó, pega uma pedra e joga naquela casa ali. Detona aquela casa. A pessoa vai, pega uma pedra e quebra a vidraça daquela casa. Eu não vou responder por nenhum crime, porque a incitação não foi pública. A pessoa que quebrou vai responder. Tá tranquilo? Agora, veja só. Se eu chego assim para alguém e faço, ó, quebra o vidro daquela casa, a vidraça. Detona aquela casa. Peraí, toma aqui essa pedra. Toma a pedra, vai, joga. Observe, eu tive uma participação material. Então eu vou responder como partícipe do crime de dano. Nesse caso de Brasília, se algum dos 14 ou os 14 tivesse fornecido ou forneceu pedra, madeira, algum martelo, algum equipamento, ó, eles não foram. Eles ficaram, como diz aqui, ó, vamos voltar aqui. Observe, os 14, eles ficaram na frente do quartel. Mas se eles disseram para os que foram, ó, toma aqui uma madeira, toma aqui uma pedra, toma aqui um extintor, sei lá, toma aqui alguma arma, mesmo ele estando em frente ao quartel, mesmo eles não indo quebrar os prédios em Brasília ali, mas se eles forneceram algum tipo de armamento, alguma coisa, aí sim eles responderão como partícipe do crime de dano qualificado. Entendeu? Vocês estão entendendo? Se eles forneceram algum tipo de objeto, tiveram alguma participação material para quebrar os prédios em Brasília, aí sim os 14 deverão ser responsabilizados. Mas se simplesmente os outros disseram, ó, a gente vai lá agora quebrar tudo, a gente vai lá agora quebrar tudo, e eles não foram e nem forneceram nenhum objeto, não responderão pelo crime. E se no momento que os que estavam indo quebrar Brasília, os 14 gritaram, ei, vai, quebra tudo, desmanche tudo aí, toquem fogo no Supremo, toquem fogo nos prédios do Poder Executivo, enfim. Se eles gritaram publicamente, eles vão responder por incitação pública ao crime. Porque a incitação tem que ser pública. Mas não responderão, e não responderiam em nenhuma hipótese pelo dano ali nos prédios de Brasília, se eles não ofereceram nenhuma participação material. Então essas condenações foram ilegais. E com certeza elas serão anuladas. Seguindo a tese do Supremo, poderiam responder a depender da individualização da conduta. Tem que individualizar a conduta. Pelo incitação ao crime, no parágrafo único aqui, ó, se eles incitaram e estavam incitando as Forças Armadas contra o Poder Judiciário, contra o Poder Executivo, contra o Poder Legislativo, eles caem nesse parágrafo aqui, tá? E se realmente tiver uma forma de individualizar a conduta e observar que eles tinham combinado, 3 ou mais, a gente aqui, ó, 3 ou mais pessoas, com o fim de ir ali, ficar em Brasília para praticar crimes, crime de dano, esse crime aqui, ó, incitação ao crime, crime de dano, ameaçar pessoas, etc, tal, tem que ser mais de um crime, né? Falamos aqui, ó, mais de um. Tem que individualizar essas condutas. Aí vai entrar a associação criminosa. Essas seriam aí as tipificações. Eu espero que essas sentenças, vou repetir, sejam anuladas e eles sejam submetidos a um novo julgamento e respondam de acordo com a lei. Ficou algo confuso, espero que vocês mais ou menos tenham entendido aquilo que a gente queria falar para vocês aqui, tá bom? Inscreva-se no canal, deixa o like, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Uma boa noite e muito obrigado.